colocamos como igreja diante do Senhor, direcionados pelo Teu Espírito, nós queremos colocar Israel, colocar Jerusalém diante do Senhor. Senhor, nós estamos cientes de diversos ataques que essa nação tem sofrido, e nós oramos em nome de Jesus para que haja paz no Oriente Médio, para que haja paz em Jerusalém, para que os Teus anjos sejam liberados, Senhor, em nome de Jesus, para cumprir um propósito já determinado pelo Senhor naquela região. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, que os olhos dessa geração sejam abertos, que os olhos dessa geração venham contemplar, Senhor, aquele que o Senhor enviou para a salvação. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Aleluia. Irmãos, hoje Deus falou ao meu coração sobre tudo que está acontecendo no Oriente Médio, e Ele me trouxe algo que eu quero compartilhar com vocês. Hoje a gente teria uma mensagem voltada para aquilo que Deus tem colocado na incumbência da comunidade cristã Vínculo da Paz, mas Deus falou ao meu coração, logo eu despertei com isso, quando Ele falou para mim que estamos diante de um cenário profético e poucos têm tido discernimento do que o que de fato está acontecendo. E para mim foi assim despertador, porque eu me coloquei de pé e fiquei e dei atenção ao que o Senhor estava me falando ao meu coração. E eu fiquei assim um tempo meditando em algumas mensagens, alguns textos bíblicos, mas Deus sempre voltando os meus olhos para esse tema, né? Para essa questão. Acho que todos aqui, né, quem se interessa por informação geopolítica, né, que associa essas informações a um período profético, sabe o que está acontecendo. E nós não podemos ficar de braços cruzados, porque isso é um alerta para a igreja, além de ser também uma informação tranquilizadora, porque isso tranquiliza a igreja, isso gera uma expectativa na igreja, mas em contrapartida a gente vê que um povo sofre, uma nação que há mais de 2000 anos perdura, e que o que acontece com ela é um alerta para nós também, como igreja, como população. Só que poucos têm tido discernimento do período profético que nós estamos vivendo. Claro que se a gente for entrar em questões escatológicas, a gente vai ter que separar correntes escatológicas para poder falar de um assunto, e eu não quero entrar em correntes escatológicas, o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo. Então eu não quero entrar nessas questões, porque isso aí gera tanto debate, está gerando tanta confusão por aí. Quantas pessoas estão, para defender o seu prisma,
para defender o seu ponto de vista, a sua cosmovisão, está disposto, sabe, a agredir as pessoas. Quando algo está acontecendo e eu julgo ser um período profético onde poucos têm tido discernimento, poucos têm percebido que é uma mensagem de Deus também para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na teologia, né, eu falo diversos pastores dispensacionalistas, né, aquele que crê na dispensação, nas 7 dispensações, período da inocência, o período da consciência, o governo humano, o período profético, a lei, o milênio, enfim, a graça, o milênio, essa dispensação, né? São os teólogos que acreditam que a humanidade, a história da humanidade está dividida nesses períodos. Eu creio também dessa forma, e eu me considero um dispensacionalista por causa disso, porque eu creio que houve um período da inocência, onde o pecado não existia, onde Adão e Eva não tinham consciência do pecado, não tinha conhecimento do pecado, né, e do bem e do mal, enfim, esse período era um período maravilhoso. Depois o período da consciência, que é quando ele peca e passa a ter ciência do erro que cometeu, né, e entra o governo humano, aí tudo isso é uma dispensação, até chegar no período profético e depois as leis, período das leis, e a graça e depois o milênio. Eu não vou entrar nessa questão porque a gente teria que pegar no Eda e falar sobre isso. Mas assim, Deus falou ao meu coração a respeito desse momento que poucos têm tido, sabe, esse discernimento. Que quando as coisas estiverem acontecendo lá, nós precisamos nos posicionar aqui como igreja, correspondendo às expectativas de Deus em relação à humanidade. Por quê? Porque para nós, Israel é como um relógio de Deus, que mostra exatamente o momento em que nós estamos vivendo. Para que serve um relógio? Para que serve um relógio? Um relógio para mostrar exatamente o período ou o momento que você está do dia, sim ou não? O relógio, ele serve exatamente para isso, para te mostrar o período exato. Tu está no início do dia, no final do dia, no meio do dia. Você está no início da manhã, no final da manhã. Você está no início da tarde, no final da tarde. Então o relógio, ele serve para te mostrar qual período ou posição você está exatamente no dia. Para isso serve o relógio. E quando você fala que Israel é o relógio de Deus, eu preciso saber que momento exato eu estou vivendo na perspectiva bíblica. Amém ou não amém? Então eu olho para Israel e eu vejo o que está acontecendo e como agir quando perceber que o grande dia está se aproximando. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixe a congregação, como é costume de alguns, quando perceberdes que o grande dia está se aproximando. É um alerta para a igreja, irmãos. É um aviso para a igreja. Está vendo as coisas acontecendo? Porque nós estamos vivendo Israel vive a geração que vai ver a vinda de Jesus Cristo. Israel, irmãos, depois de 1948, inicia a geração que vai contemplar a vinda do Messias. Então, desde 1948, quando Israel foi reconhecido como nação, ou seja, nós estamos tão próximo do fim dos tempos, e isso, irmãos, não se discute em lugar algum. O mundo se aproxima do seu desfecho.
Eu não falo só da igreja, não é só a igreja que tem esse entendimento, não, irmãos. Eu falo de muitos cientistas que estão falando, está acontecendo alguma coisa no planeta Terra. O mundo parece que vai acabar. O que está acontecendo com a humanidade, o que está acontecendo com a natureza, os eventos que estão ocorrendo no mundo, isso é um sinal de que o planeta já não suporta mais. Eu fiquei sabendo de um astro que é infinito, tem um número bem expressivo, maior que o Sol, que está chegando ao seu fim, e quando ele estiver próximo, ele vai explodir e vai causar algo terrível na atmosfera. Aí a gente fica como igreja, coluna e baluarte da verdade, aqueles que estão incumbidos de anunciar ou avisar o mundo a respeito dos perigos eminentes, a respeito das coisas que há de acontecer, onde acontecer. E nós, como igreja, irmãos, estamos vendo o que aconteceu a partir do dia 28 de fevereiro de 2026, o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, matando um dos seus líderes, e depois o que vem acontecendo após isso. Uma sequência de ataques. E Deus nos faz olhar. Sabe aqueles magos que olhou para a estrela e chegaram até Jesus Cristo? Nós estamos diante de um sinal tão forte, tão poderoso, e poucos estão se atentando para isso. Uma geração dispersa, uma geração insensível, uma geração que não discerne, que não percebe. A Bíblia fala, irmãos, que essa geração é semelhante à do tempo de Noé. Comia, bebia, casava-se e se dava em casamento. Irmãos, vivia a sua vida natural, normal, tranquila. Enquanto Noé e sua família estavam construindo um barco, porque sabia que um dilúvio, algo terrível ia acontecer, e ele se preparando para aquele momento, aquele grande momento, onde a água, as comportas dos céus seriam abertas em uma água, um peso de água profundo viria sobre a humanidade. Só que Deus, antes dessa coisa acontecer, desse fato acontecer, Ele prepara Noé e a sua família. Eles se debruçam, eles se dedicam na construção da arca, sim ou não, irmãos? Eu acredito que aquela arca tinha um tamanho para acolher ou receber as pessoas que crescem na mensagem de Noé. Mas, irmãos, muitos não queriam saber, irmãos. Muitos estavam, desligados, irmãos. Muitos não estavam nem aí para aquilo que estava acontecendo. E quando Noé estava lá se dedicando a olhar a Bíblia, olha o velhinho, olha o caduco, olha para ele, zombando, como muitos zombam de nós, irmãos. Quando falamos de escatologias, quando falamos dos fins dos tempos, quando entramos no assunto do arrebatamento da igreja, não vai acontecer arrebatamento, isso aí é coisa, isso é balela, isso não acontece. Uma geração que, irmãos, como a Bíblia diz, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, porque seus ídolos estão ofuscando, irmãos, essas pessoas, impedindo os olhos dessas pessoas de ver o grande e terrível sinal que está se aproximando de nós. Aí agora nós temos 10 nações: Irã, Iraque, Síria, Líbano, Iêmen, várias nações envolvidas, grupos terroristas se organizando, Israel sofrendo ataques direto e indireto. Isso tudo acontecendo, e geograficamente falando, geopoliticamente falando também, irmãos, a gente vê o mundo tomando uma posição, e a igreja, coluna e baluarte da verdade, está com seus olhos tapados, irmãos.
Coloca as mãos nos seus olhos para não ver. Coloca as mãos nos seus ouvidos para não ouvir e não entender com o seu coração o quão terrível o dia se aproximando. E eles continuam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, vivendo a sua vidinha normal, né? E o tempo se aproxima. E, irmãos, poucos têm tido esse discernimento. Deus falou ao meu coração: ei, acorda. Ei, acorda para a mensagem que eu tenho ao seu coração e precisa ser alertada à igreja. Está acontecendo, Eduardo, está acontecendo. O grande dia está se aproximando. Olha para os aspectos bíblicos, para as passagens bíblicas e o aspecto da igreja, não está bem semelhante? Muitos estão deixando a congregação e o dia está se aproximando, e a Bíblia diz que esses iriam se dispersarem mesmo. Aí nós estamos aí. A gente está vendo guerra e rumores de guerra, sim ou não? Mateus capítulo 24. A gente está vendo peste. Recentemente nós sofremos um baque aí com a Covid, sim ou não, irmãos? Todas as nações do planeta Terra ficaram recuadas, assustadas, impactadas com o ocorrido. Só que, poxa, essa aí foi a que abriu os nossos olhos. Mas antes já estava acontecendo pestes, doenças se espalhando, e a igreja com seus olhos tapados. E Deus me traz aqui hoje para compartilhar isso com vocês. Falar algumas coisas que eu escrevi aqui, falei, preciso falar. Alguns eventos que apontam para a volta de Jesus Cristo. Os falsos cristos e os falsos profetas. Irmãos, são tantos falsos profetas, são tantas pessoas que dizem ser líderes e não são. São tantas pessoas que dizem ser profetas e não são profetas. A Bíblia diz: se um sonhador de sonho ou um profeta profetizar, e aquilo que ele profetizar acontecer na sua vida, e aquilo que ele sonhou acontecer na sua vida, e depois esse te tirar da presença do Senhor, tal não foi enviado por Deus. Tal não foi enviado por Deus. Sabe o que significa? Que ele vai vir com prodígios, vai vir com profecias, essas coisas vão acontecer, e depois que acontecer, você vai dar credibilidade a essas pessoas. Aí depois ela vai falar assim: deixa a congregação, esse negócio de pastor, de igreja, não existe, rapaz. O que é igreja? Igreja é a aglomeração dos santos, essa união, esse ajuntamento. Isso aqui precisa existir na tua vida. Você precisa participar da vida dessa igreja, desse corpo. Se você não participar, você é como um membro que se desprende do corpo e entra num processo de putrificação. Vai ficar podre. Você precisa estar no corpo, e a Bíblia fala de um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, abundantes no reino de Deus, edificados em amor. Não deixe a congregação, povo. O dia está se aproximando. Participe da vida da igreja. Sabe o que é participar da vida da igreja, irmãos? É você entrar num corpo como esse e você sentir Deus, e você ouvir Deus dando comando e você obedecendo esse comando. Irmãos, é como um membro. Irmãos, se eu pegar se alguém chegar e decepar o meu dedo aqui, eu preciso rapidamente ir no hospital e colocar ele, porque com um pouco de tempo sem vida do corpo nesse organismo, irmãos, ele vai ficar seco, ele vai apodrecer. Amém ou não amém, irmãos? Faz sentido ou não faz sentido? Estamos nos aproximando, irmãos, e muitos estão brincando, irmãos. Isso não vai acontecer não, rapaz. Isso não vai acontecer.
E Deus se mostrando. Irmãos, claro que falsos cristos acontecem desde o século II. Tem vários nomes aqui de homens que se diziam ser Cristo, né, ungido de Deus, aí não passou o tempo e caiu no esquecimento. Muitos, eu tenho os nomes aqui, mas eu não vou falar porque nomes muito complicados lá do judeu e tudo mais. Eu não vou trazer esses nomes aqui não. Mas aqui no Brasil a gente tem um, né? E ele está citado no meio desses, que é o Henrique Cristo. Ele está citado, ele está nessa lista dos falsos cristos que estão surgindo aí. Lá em Jerusalém tem um cara lá que eles estão falando, é ele, o Cristo. Mas está surgindo, e a igreja está percebendo isso. Não está percebendo isso? Eu não falo todos, né, irmãos? A gente vai ter aquele percentual das virgens, 5 virgens nécias e as prudentes. É aquele percentual. A metade, irmãos, de um povo aí que está disperso. É metade. É muita gente, irmãos. É muita gente. É muita gente que não está imbuído na obra de Deus, que não está, sabe, abraçando a missão, que não está preocupado com visão, missão e valores da igreja. Por que eu existo? Para onde eu estou indo? O que eu devo conservar de Cristo na minha vida? Irmão, tem gente que não está nem aí para isso daí. Ah, bispo, mas a salvação vem pela fé. Mas a sua fé mostra o Cristo que você crê na sua vida. Eu falo de obras provindas da fé. Eu creio e faço. Não são obras que tenta justificar a ausência de fé. Tem gente que trabalha muito, mas é porque não crê. Crê mais nas suas obras. Crê mais nas suas obras do que na obra redentora de Cristo Jesus. Então tem muita gente que trabalha, e está dentro da igreja também, tá, irmãos? Esses religiosos trabalham muito, mas é para justificar, crer mais na sua obra. Deus vai me abençoar se eu fizer isso, Deus vai me abençoar se eu fizer isso, se eu ir para lá, se eu fazer isso, só crê nas suas obras. Esforçai-vos para entrar no descanso do Senhor. Vamos lá, irmãos. Guerra e rumores de guerra. Eu falei um pouquinho sobre essa guerra que está acontecendo. É um outro sinal. Nações se levantando contra nações e conflitos geopolíticos intensos. Se interessa. Se você poxa, eu não me interessa, eu não gosto de ler, não gosto de, sabe, dessas coisas aí não. Vai orar, vai conversar com Deus, vai mergulhar na presença do Senhor, vai ter um período de jejum, de oração. Deus vai te revelar, vai te mostrar muitas coisas que você precisa, só nessa oração, só no secreto com Deus. Não é que você não quer, sabe, aprender para ensinar outras pessoas, para orientar, nortear outras pessoas. Façam isso em oração, pelo menos. Tem gente, irmãos, que não está mais suportando a igreja. Mas é porque a igreja está chata, não é porque ela é uma chata para ela mesma. Estou falando de você, estou falando de outra pessoa, entendeu, irmão? Amém? É de uma outra, não é de você não, é para outra pessoa essa mensagem. Não se sinta ofendida, em nome de Jesus, ofendida. Fome, peste, terremotos, eventos que vêm acontecendo repetidamente. Irmãos, a Lísia, você trabalha no hospital, muitas pestes, muitas doenças surgindo, novas, vira e mexe. O que é isso? Que agora? O que está acontecendo? Como é o nome dessa aí agora? Como é o nome desse trem aí agora? Não, isso é uma peste nova que está surgindo aí, uma variante A, B, C, D, sei lá, tantas variantes acontecendo. E Deus fala que isso ia acontecer, e isso ia se multiplicar, e isso ia avançar. Só que aumento de iniquidades tem acontecido, irmãos. A falta de amor,
o amor de muitos esfriando, a multiplicação. Irmãos, eu estava vendo um vídeo hoje, eu falo assim, não, meu Deus, o que é isso? O que esse cara está fazendo? O cara foi discutir com o outro, estava em discussão com o outro, aí de repente o outro deu um empurrão, aí ele pegou e deu um soco no cara. O cara caiu, e ele continuou socando. O cara já estava desmaiado, desacordado. Ele continuou socando, dando murro, sangue. Estou falando para adultos aqui, não tem criança aqui não, né? Tampa o ouvido das crianças. E socando. Irmãos, isso foi uma cena que eu vi, mas isso aí está se tornando algo comum. Chuta a cara do outro, mete, sabe aquela coisa? As pessoas, sabe, estão deixando de amar. As pessoas estão perdendo a essência do grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, para mim isso é um sinal. Tem pessoas, irmãos, até dentro da igreja, praguejando o pastor, falando mal do pastor, falta de temor, falando mal do irmão, falta de temor. Cheguei no meu chefe, fui dar a paz do Senhor para ele, não, nem dei a paz do Senhor, ele sabia que eu era crente. Aí ele pegou na minha mão e falou assim, meu Deus, nem sei se eu falo. Vocês estão curiosos para falar, né? Aí ele chega e fala assim, difícil até de falar, meu. Ele pega na minha mão e fala assim, meu Deus do céu, ele falou algo muito terrível, segurou na minha mão. Eu falei a paz do Senhor, ele colocou a palavra pau. Aí eu segurei a mão dele assim, com tanta raiva, irmãos. Tanta raiva, sabe? É um ódio, parece que essas pessoas agindo assim, quer comunicar a nós, quer transferir para nós. Aí você tem que, sabe, o perdão desativa todo o mecanismo de violência, não é? Então você fala assim, ao invés de você falar, puxar e dar um soco, você fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fala. Isso aqui está embriagado com Satanás, com o sistema, com o mundo. Perdoa, Senhor, não sabe o que faz. Isso é a forma de você conservar a sua vida. Mas a iniquidade está se multiplicando, o amor de muitos se esfriando, e onde não tem amor, tem o quê? Cresce o ódio, irmãos. E nós estamos vivendo esse tempo, não, irmãos? Mas poucos estão percebendo que isso se trata de um sinal de alerta à igreja. Isso também, irmãos, a pregação do Evangelho também é um sinal, o avanço da pregação do Evangelho. À medida que essas coisas vão acontecendo também, o Evangelho do Senhor está se espalhando assustadoramente, está chegando a muita gente. Poxa, parece até algo contraditório, mas no momento que isso vai acontecendo, também o Evangelho vai sendo anunciado a outras nações. A janela 10h40 já foi invadida. Já temos pessoas infiltradas lá dentro para falar de Jesus Cristo. Mongólia, Afeganistão, Tibete, irmãos, estão recebendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nações que tínhamos dificuldades de entrar, traduzir a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, e também a resistência que tinha ali, aplicada a nós. Agora nós entramos, estamos chegando lá. Amém ou não amém? E, meu Deus do céu, só que isso não significa que, ou melhor, que o fato de nós estamos ganhando espaço, porque enquanto nós ganhamos ali, perdemos, e algumas pessoas dentro da igreja
que não conservam a posição que Deus a colocou. Que Deus o colocou. Amém, amém? Mas isso indica um sinal dos últimos tempos. Quando estão entendendo, diga amém. Irmãos, eu estou compartilhando isso com vocês, porque sabe aquele momento que você está vendo um filme, né? Não, hoje não, que tem muito tempo que eu não assisto Rede Globo, muito tempo mesmo, mas muito tempo. Aí você estava lá no Sessão da Tarde, aí daqui a pouco, não é? Jornal Nacional informa, aí fala de uma tragédia. Hoje está acontecendo isso aqui agora. É como se a gente parasse um pouco assim e falar: gente, vamos refletir, vamos pensar, vamos olhar para o relógio de Deus, deixado por Deus, que é Israel, e ver as coisas que estão acontecendo. Eu acho que desde 1948 já era para a gente estar atento. O Lamartine, né? Todos os acontecimentos, ele está pegando e comparando com a Bíblia. Isso aqui está na Bíblia, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está na Bíblia. O Festival das Múmias, isso aqui está na Bíblia. Isso aqui está na Bíblia, isso é profético, é um fato profético. As pestes, está na Bíblia. E cada dia que passa a gente vê ele chorando nas lives dele: Maranata, hora vem o Senhor Jesus, Ele está voltando. Aí fala: esse cara é louco. Não, ele está sensível ao sinal. À medida que ele vai estudando, ele vai se tornando uma pessoa mais sensível. Só compartilhar 7 alertas fundamentais, importantes para você. Agora, Deus, Ele está mostrando isso. E à medida que Ele for mostrando isso, você deve se aproximar e se envolver mais com Deus. Olhai para cima e alegrem-se. Por quê? Está acontecendo, né, igreja? Algo terrível está acontecendo. Mas olhemos para o alto e nos alegremos, porque o grande dia, que é o dia do arrebatamento da igreja, que antecede a volta de Jesus Cristo ou a vinda de Jesus para os judeus, está se aproximando. Sabe, as nossas reuniões, elas precisam ser realizadas com mais celebração, com mais alegria, com mais júbilo, porque o grande dia está se aproximando. Para o mundo serão dias terríveis. Serão dias terríveis, tribulações e grande tribulação, numa proporção que nenhum homem experimentou até os dias de hoje. Vai acontecer com a humanidade, mas a noiva de Jesus Cristo, ela estará protegida, guardada, inexpugnável, ou seja, no estado onde ela não pode ser tocada nem roubada por Satanás. Ela vai estar protegida pelo Senhor, guardada. Amém ou amém? A igreja do Senhor. O mundo vai estar assim, irmãos, em pé de guerra, rumores de guerra, a guerra de fato acontecendo, peste, fome, irmãos, virá uma fome sobre o planeta Terra, mas nós em Cristo Jesus estaremos supridos e protegidos, guardados. Você crê nisso? Diga amém. Então se alegra, o dia está se aproximando. Irmãos, tem gente que está percebendo esse dia se aproximando. Está sendo uma humanidade estranha, um mundo meio caótico, algo meio esquisito acontecendo. Tem muita gente percebendo isso, sabe? Só que o coração dessas pessoas que não tem o discernimento, sabe, começa a ser tomada pelo terror, pelo medo, um pânico. Essas pessoas não estão mais suportando, problema psicológico, mental, sabe, síndrome do pânico, com medo, sabe, da sua própria sombra. Essa doença está se espalhando, irmãos, porque não conhece a promessa de Deus.
a palavra de Deus, que diz exatamente isso, que nós estaremos guardados, protegidos pelo Senhor. Alegrai-vos na presença do Senhor. Lucas capítulo 21, versículo 28. Você consegue colocar aí? Jesus afirma que quando essas coisas começarem a acontecer, a igreja não deve se desesperar, mas levantar a cabeça, pois a redenção está próxima. É o momento para reforçar a esperança no retorno do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Colocou aí? Tem como não? Lucas 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, irmãos, já começou a acontecer? Já está terminando, certo? Amém ou não amém? Quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Segundo, vigiem e sejam vigilantes. Alerta contra a distração. Irmãos, isso é um alerta contra a distração. E como tem coisas que têm nos distraído, amém ou não amém? Sim ou não? Que passamos a maior parte do tempo dando atenção a ela. Esquecemos do que Deus espera de nós, ir pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Amém ou não amém? Glória a Deus. Lucas 21, 34, 36. Só mais 3 eu termino. Tenha cuidado para não sobrecarregarem o coração de vocês com libertinagens e bebedeira, nem com as preocupações dessa vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como armadilha. Foi o que aconteceu lá na arca de Noé. Todos foram pegos de surpresa. É uma chuvinha. É uma chuvinha apenas. É uma coisinha à toa. Mas daqui a pouco, essa chuva não vai parar não? O que está acontecendo com essa chuva? O que está acontecendo? Mais um dia, 2 dias, não para, inundação, e daqui a pouco, repentina destruição. Pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Não vai ter nenhum. Cuidado com o engano, falsos cristos e profetas. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. A gente tem muitos pastores cibernéticos. A gente tem muitos pregadores cibernéticos. Nós temos muitos mestres cibernéticos que estão espalhados na internet. Tem pessoas que falam assim: não gostei da pregação. Eu tenho um pastor lá, todo dia na TV, eu gosto de escutar. Aí quando você vai ver ali um texto fora de um contexto, né, que traz uma direção errada para as pessoas. Aí as pessoas estão tendo, e a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai ver das pessoas cujo Deus é o próprio ventre. As pessoas que quem pastoreia elas são elas mesmas. Amém ou não amém? São pessoas que vão, eu quero mensagens que massageiem meu ego. Eu quero mensagens desse tipo aqui, irmão. Não é toda igreja que prega, não. Não são todas as igrejas que estão pregando esse tipo de mensagem, porque elas querem, acariciar o pecado. Elas querem normatizar o pecado. Elas querem, irmãos, não confrontar o estado que uma pessoa está, mas deixar ela naquele estado desde que ela contribua. Sim ou não? Aí você vê uma igreja que vai confrontar, peraí. Então, pessoas cujo Deus é o próprio ventre, pessoas cujo pastor são elas mesmas, elas pastoreiam elas mesmas, elas não precisam disso.
falsos pastores. Mateus 24, 4 a 5 e 24. Mateus 24, de 4 a 5, vai. Jesus respondeu: tenha cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Prossiga. 24, lá no 24, agora vai para o 24 também. 24 e 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. 4. Não temam quando vocês perceberem, igreja, que essas coisas aconteceram. Não temam, guarde seu coração. Apesar dos relatos de guerra, rumores de guerra, terremotos e peste, Jesus disse, não se perturbe e não tenham medo. Mateus 24, 6. Permaneçam firmes na fé. Alerta. Irmãos, quando esse é uma parte que me chama a atenção, permanecer firme na fé, é você permanecer crente em Jesus Cristo, crendo em Jesus. Tem gente que nem participa da Santa Ceia, irmãos, fiquei sabendo aí, porque estão crendo mais na ausência das obras em sua vida do que na obra que Jesus realizou para salvá-lo. Pessoas que não crê na obra redentora de Jesus, porque crê mais nas suas obras e por isso não participo da Santa Ceia. Porque eu vacilei hoje, eu errei, cometi um erro, tá? Mas Ele é fiel e justo para te perdoar, te purificar. Se humilha, peça perdão a Ele, se coloque de pé, creia no Cordeiro que foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou. Creia na obra dele, que Ele levou sobre si os seus pecados, creia nisso e participa da Santa Ceia. Porque lá está no texto, está falando por não discernir o corpo de Cristo. Aí tem muita gente que está perdendo a fé, não crê mais. Tudo que você for fazer dentro da igreja, você precisa fazer com fé. Vai louvar com fé, vai participar da Santa Ceia com fé, vai adorar a Deus, vai pregar com fé, vai receber a pregação com fé. Creia na palavra do Senhor. Se não tem fé, irmão, se você olhar para você mesmo, você não vai se achar digno de participar e receber nada na casa do Senhor. A fé firme, precisamos nos manter firme. 2 Timóteo capítulo 3:1, coloca aí, Bruno. Estamos terminando. 2 Timóteo 3:1. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, difícil para pastor trabalhar, viu? Isso porque os homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais, ingratos, ímpios, irreverentes, que não respeitam o lugar onde Deus está falando, onde Deus está ministrando no coração. Amém ou não amém? Aqui está dizendo isso ou não? Nos últimos dias ou nos primeiros dias? Isso porque os homens serão amantes de si mesmos. Irmão, vai tentar corrigir um homem que se ama tanto. Você vai querer ensinar, ele vai querer te ensinar. Você vai querer corrigir, ele vai querer te corrigir. Apegados ao dinheiro, meu Deus do céu. Dá para ver pelos dízimos e as ofertas na casa do Senhor como é que está. Arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Prossiga, agora eu vou até o fim. Insensíveis, irreconciliáveis, pessoas difíceis de perdoar, que não perdoa. Irmãos, o povo de coração duro são uns que a gente está vendo por aí. Não estou falando de vocês não. Difícil, irmãos. Perdoa, irmão. Não perdoar não.
De que ele vinha aqui sangrar, se humilhar, eu perdoo. Mas enquanto isso, não vai vir não. Você tem que cuidar de você, da sua saúde, perdoa. É que nem a bispa falou, morreu, ele já morreu. Perdoa. Vai ficar andando com o defunto? Caluniadores, sem domínio próprio. Se não tem domínio próprio, tem demônio próprio. É um demônio. Cruéis, inimigos do bem. Traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Prossiga. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se deste também. Porque, irmão, você precisa conservar a sua vida em Deus. E se você se manter com essas pessoas, você vai se tornar semelhante a ela. Prossiga. Esses são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, os quais se deixam levar por toda espécie. Eu já estou saindo um pouquinho da questão escatológica, estou indo para uma questão de enfim. Encerrando, eu preciso passar isso para vocês. A gente está nesse cenário. O cenário, a gente está vendo pessoas desse tipo. Então continue firme na fé, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. 1 de Pedro 5, 8 e 9. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Olha essa agora. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resista você na fé. Permaneça, em nome de Jesus. 6. Continue pregando o evangelho. Irmãos, o 6º está acontecendo, os sinais estão evidentes diante dos meus olhos, então eu vou continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo, eu não vou brincar, sabe? Toda oportunidade que eu tiver vai ser para falar do amor de Jesus, falar de Jesus Cristo, da graça redentora. Amém ou não, amém, irmãos? Sim ou não? Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho a todas as nações, então virá o fim. A gente vai continuar trabalhando, não podemos parar. E 7º e último, aprofunda-se no amor e na santidade de Deus. É nesse momento que você precisa se aprofundar no amor e na santidade de Deus. É nesse momento que você não pode perder mais um momento, um dia da sua vida sem falar com Deus, ter intimidade com Deus, desenvolver intimidade com Deus, se aproximar de Deus, ser um com Ele. É esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos. É esse momento que nós estamos vivendo. A Bíblia fala, quando você vê que essas coisas estão acontecendo, olha, não brinque. Não brinque com o Evangelho, não brinque com as coisas de Deus. É tempo de você trazer sua atenção a Deus. O mundo está aí, sabe, perdidão, e arrebanhando muitas pessoas. Mas você permaneça de fé e traga para Deus o máximo de pessoas possíveis. Porque, irmãos, o grande dia está se aproximando. Amém? Sim ou não? Esse é um alerta de Deus aos nossos corações. É uma mensagem para você pensar, refletir, tá? De Deus ao seu coração, porque precisamos abrir os nossos olhos. Fique de pé em nome de Jesus e vamos orar a Deus.
Aleluias. Irmãos, eu sei que muitas pessoas também não têm tido forças para continuar. Muitas pessoas estão sem saber também como continuar. Pessoas que se sentem perdidas, desorientadas. Pessoas que sentem no seu espírito, na sua alma, que algo de terrível está próximo de acontecer, perto de acontecer. Você não sabe se é com você, ou se é com alguém da sua família, ou se é com um parente próximo, ou um ente querido, um amigo querido. Mas você sente uma perturbação na sua alma, no seu coração. E talvez você veja aqui hoje porque você quer, sabe, se livrar disso. E Deus te trouxe aqui para tirar esse fardo de você. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus quer tirar esse fardo, esse peso do teu coração, porque nós estamos vivendo um momento mais incrível em Cristo Jesus. A nossa alma está se alegrando porque o grande dia está se aproximando. E nós não estamos pedindo para Deus nos livrar do mal, como Ele tem feito, mas nós estamos clamando: a Maranata, vem Jesus. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Vem logo, Senhor. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de não abrir e fechar de olhos, ser transladado, e o corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o mortal se revestir de mortalidade. Nós estamos nos alegrando e esperando, sabe, aquele momento onde a gente vai contemplar a face do Senhor, aquele momento onde nós vamos estar, sabe, pisando em ruas de ouro. Talvez isso seja uma ilusão, talvez isso seja, mas irmãos, nosso coração tem uma expectativa muito grande dado o arrebatamento da igreja. E eu quero, em nome de Jesus, se você está assim preocupado, inquieto, temeroso, que tu venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Nós vamos orar pela sua vida, para que você seja aliviado dessa inquietação, para que essas coisas que tentam te perturbar seja removido da sua alma, da sua mente, porque em Cristo Jesus expectativas extraordinárias têm sido geradas no coração da igreja, acerca de sinais, prodígios, maravilhas, acerca dos céus, das novidades celestiais. Deus está te chamando aqui agora. Você que se sente assim: eu não consigo entender o que está acontecendo comigo, na minha alma, no meu coração. Deus te chama aqui agora para tirar esse fardo, esse peso, esse medo, essa coisa espantosa do seu coração, da sua mente. Deus está te chamando para te aliviar. E não tenha medo. Então, se no teu coração existe uma paz que excede o entendimento, você não entende por que essa alegria no seu coração, você não entende por que de repente, sabe, você vivencia uma alegria
nunca antes vivenciada. Isso é Deus comunicando à igreja acerca do grande evento que está prestes a acontecer. O arrebatamento da igreja. Logo em seguida, a volta de Jesus à terra com os santos, com a igreja. É isso que cremos. Cremos num arrebatamento antes da tribulação. Cremos que a igreja será arrebatada antes da última semana de Daniel se cumprir. É algo simples e fácil de entender. E Deus fala ao coração da sua igreja. Estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu entrarei. Eu cearei contigo. E tu comigo. Diante da majestade de Jesus, e que a terra estremeça diante da majestade sobre o trono de justiça, eternamente haverá Ele voltará para governar as nações em amor. Ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ora bem, Senhor Jesus, Maranata, estamos na expectativa, Senhor, desse encontro com o Senhor nos ares. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Shekadabas. Jesus está voltando. Veja, se prepare. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Prepare, igreja, para esse grande dia, esse grande momento, quando nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Prepare-te, ó igreja, não vacile, não fique como as virgens nécias, imprudentes, insensíveis. Os sinais estão acontecendo, estão diante dos nossos olhos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem olhos espirituais abertos, veja o que Deus está mostrando. Deus está mostrando. Deus quer mostrar. Deus quer revelar ao seu coração. Chore calabás. Mais uma vez abalará o que puder ser abalado. Mais uma vez sacudirá o que puder ser sacudido. Mais uma vez abalará o que puder ser abalado. Mais uma vez sacudirá o que puder ser sacudido. Mais uma vez abalarão o que puder ser abalado. Mais uma vez sacudirão o que puder ser sacudido. Mais uma vez abalarão o que puder ser abalado. Mais uma vez sacudirão o que puder ser sacudido. Aleluia. Queridos, quem está aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Quem está no nosso meio que ainda não confessou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Levante a sua mão. Que quer fazer essa entrega da sua vida hoje a Jesus? Ou quem estava distante dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor? Estou afastado, eu quero voltar. Tem alguém no nosso meio que se afastou e quer voltar para Jesus? Essa é um espaço que nós damos para quem de repente foi tocado pelo Espírito Santo ou veio movido pelo Espírito Santo para entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor. Se tem alguém no nosso meio, eu quero te dar a oportunidade agora para você fazer isso. Dar os seus passos em direção ao Senhor. Alguém? Aleluia. Oramos. Oramos. E se tem alguém no nosso meio, que Deus te dê, e não está conseguindo, que Deus te dê uma outra oportunidade. Glória a Deus. E vamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus?